gigante, Golias. E Davi lutar com o gigante. Você já viu algum gigante? Quem é que já viu algum gigante? Eu vejo quase sempre, porque eu sou endocrinologista. E eu trato de uma doença da hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui, que quando a pessoa tem excesso de hormônio de crescimento, a pessoa, durante um certo período da idade, adolescente, e não for tratada, ela vai crescendo, 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 e os ossinhos não fecham. É um excesso de hormônio de crescimento. E isso se chama gigantismo, é uma doença. Eu trato dessa doença. A gente dá somatostatina ou opera a pessoa, né? Para ela não ficar gigante. Mas naquela época não tinha tratamento. E eles ficavam gigantes. E a Bíblia diz que segundo o número de côvados, se você for fazer a contagem, ele tinha 2,92 metros. E hoje em dia, no Guinness, em 2014, em Londres, o homem mais alto do mundo contemporâneo, o Sultan Hussein, ele tem 2,51 metros de altura. Imagina uma pessoa com 2,50 metros. Quanto tem isso aqui, será? 2,51 metros. Né? Então, imagina, né, cara... E aí no exército dos filisteus tinha um cara desse aí, fortão, grandão, ele chegava e todo mundo tinha medo dele, né? Ele tinha toda aquela armadura de ferro, mas ele não contava que a armadura tinha que abrir para enxergar as pessoas, certo? E aí vem Davi, todo pequenininho, todo cheio da presença de Deus, achando que ele jamais iria vencer o povo de Deus, porque Deus tinha dado orientação, né? Para que eles lutassem contra os seus inimigos. E aí ele pegou, ele tinha um negocinho que chamava funda. É tipo um estilinguinho, sabe? Assim, um elastiquinho com uma pedra. E ele ficava fazendo assim, ó. Davi devia ter mirado lá no deserto muitas vezes para brincar com esse negócio, né? E diz a palavra que ele foi contra esse gigante filisteu para lutar no exército lá do povo de Deus. E aí, conforme ele jogou essas pedras no gigante, diz a palavra que a pedra encravou na testa. Percebe que a hipófise é bem aqui? Quando a hipófise cresce, o osso fica fraco, porque ele fica fino. E aí, naquela abertura da armadura, a pedra bate bem ali e dá um traumatismo craniano e ele morre. E Davi vence o Golias através de uma pedrada na testa. Será que isso pode acontecer? Lá vou eu pesquisar na ciência. E aí a gente vê que existe hoje em dia, já estou terminando, existe hoje em dia um ramo das Olimpíadas em que essas pessoas atiram fundas, né? E aí tem esse campeão que é o Luiz Pons Livermore, das Ilhas Baleares, e ele tem como força, ele é um dos campeões, ele tem como força um impacto na pedra que ele joga com a funda de 3.620 newtons, ok? Aí nós fomos conversar, né? Os cientistas foram conversar com um traumatologista de crânio, Mike Edwards. E ele diz que para que um ser humano seja morto por um ferimento desse tipo, com uma pedra, ela tem que atingir uma região de 3 centímetros, mais ou menos assim, a testa, com uma força de 3.000 newtons. Quer dizer, se uma pessoa jogar uma pedra com 3.000 newtons numa região de 3 centímetros quadrados, a pessoa pode morrer com traumatismo craniano. E o cara lá da Olimpíada, ele joga simplesmente com 3.620, 620 a mais de lambuja. Ou seja, Golias pode ter matado o gigante dessa forma? Claro que foi assim que aconteceu. E o Jonas engolido pelo peixe? Você sabia que em 1891, James Barkley, que era um rapaz de 21 anos, ele ficou 15 horas dentro de uma baleia e sobreviveu? Ele caiu do barco achando que ele tinha morrido. Os marujos lá junto com ele do barco, né? Lamentaram a morte dele e tal. E aí eles capturaram uma baleia. Pegaram, estão abrindo a baleia, cortando para vender a baleia, para as pessoas comerem. Quando eles abrem, eles veem um negócio meio esquisito dentro do estômago da baleia, né? E aí quando eles abrem, eles veem que ele estava lá desmaiado, sem sentidos. Esse James Barkley. Isso aí, inclusive, está no livro, tem lá o jornal, na época, a edição que saiu, você vai ver a foto, você pode pesquisar, né? E ele sobreviveu, ele conseguiu ser reanimado, ele só ficou cego porque o ácido entrou dentro do olho dele, mas ele sobreviveu, viveu muitos anos, morreu velhinho, entendeu? Então, quer dizer, e outros 2 casos aconteceram em 1758 e 1771, ou seja, uma pessoa entrar dentro da barriga da baleia também acontece.